Oramos. Querido Deus e Pai, o Senhor possa estar abençoando e preparando os nossos corações para receber a exortação da Sua palavra, que irá ser trazida pelo pastor. Que o Senhor ajude o pastor, dê dicção na sua fala, que ele possa lembrar tudo conforme ao teu lado vem estudado. Também da mesma forma, esteja preparando os corações dos pequeninos, de seus professores também, que vieram a estudar ao teu lado também, que possam trazer a exortação da sua palavra e possamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra, ó Pai. Tudo isso lhe peço e lhe agradeço. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Depois de mais de 30 dias, eu estou de volta aqui a esse púlpito. Estava olhando as minhas notas. A última vez que preguei aqui foi no dia 7 de junho. E aí já se vão mais de 30 dias. Mas eu quero agradecer aos irmãos que me substituíram aqui no púlpito. Então, queria agradecer ao Guilherme, ao Natan, ao Kelvin, ao Eduardo, irmãos que se dispuseram, né, a preparar seus estudos e trazer aqui para a igreja, né, aquilo que estudaram, que aprenderam da palavra do Senhor. Então, agradeço a esses irmãos e eu sei que tem mais irmãos aqui que podem também serem escalados, têm condições, né, de virem à frente e pregar a palavra do Senhor. Mas agradeço aos irmãos que se dispuseram e nós estamos, nas vezes que eu prego aqui, né, lidando com os salmos penitenciais. Nós estamos tratando desses salmos, que são 7 salmos, nos nossos cultos dominicais. E nós estamos no salmo de número 32. O Guilherme postou hoje no grupo de culto online, né, o sermão de número 7, do Salmo 32, onde nós vimos o segundo ponto deste sermão, né? Então, eu queria sempre lembrar a esse respeito, né? A gente tem esses sermões gravados, estão lá no grupo de culto online, e eu queria encorajar aos irmãos poderem assistir novamente, né, a exposição desses salmos, e com mais tempo, né, e talvez olhando assim com mais cuidado os ensinamentos a respeito desses salmos penitenciais, então poder ter um proveito maior e quero encorajar a igreja, né, para que a igreja esteja aproveitando, né, esse benefício que nós temos da gravação dos sermões. Muito bem, nós estamos então no Salmo 32, ele é um salmo de Davi, e quando nós começamos a exposição deste salmo, se vocês estão lembrados, nós dividimos este salmo em 5 partes. E as 5 partes são as seguintes: a bênção do perdão, versículos 1 e 2, nós já passamos, né, por este ponto. A confissão de Davi, o segundo ponto, versículos 3, 4 e 5, e isso foi o último sermão de número 7. O terceiro ponto que nós vamos olhar hoje à noite, o refúgio de Davi, versículos 6 e 7. O quarto ponto, a lição de Davi, versículos 8 e 9. E o último ponto, o quinto ponto, a alegria de Davi, versículos 10 e 11. Então, nós já vimos o ponto número 1, já vimos o ponto número 2, nós já tratamos acerca da bênção do perdão, nos versículos 1 e 2, nós já tratamos a respeito da confissão de Davi, nos versículos 3, 4 e 5,
E hoje, então, nós veremos o ponto número 3, o refúgio de Davi. São os versículos 6 e 7, mas nós vamos ler todo o Salmo. Então, peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 32. E vamos fazer a leitura, então, deste Salmo. Salmo 32, começando no versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti, enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos, e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Nós vamos nos focar hoje à noite nos versículos 6 e 7. Então, novamente, esses dois versículos. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Eu estou chamando esse terceiro ponto aqui de o refúgio de Davi. Davi já nos falou da bênção do perdão. Ele disse: como é feliz aquele que é perdoado. Ele diz isso no versículo 1, ele diz isso no versículo 2. Ele já nos falou sobre a recusa em confessar o seu pecado. E como foram aqueles dias sem a sua confissão, até que finalmente ele não escondeu mais a sua culpa. Nós temos isso nos versículos 3, 4 e 5. E agora, nestes versículos, nos versículos 6 e 7, Davi traz a sua instrução para os fiéis, para os santos, para os filhos de Deus. E essa instrução aqui, ela vem na forma de uma oração. Nesses versículos, Davi fala de um julgamento inevitável. Esse julgamento, ele é retratado aqui nesta passagem como uma inundação. Está aí no final do versículo 6. Ele é retratado também como uma angústia vindoura. Está aí no versículo 7. Onde aqui na NVT nós temos aí a palavra aflição, mas na Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, nós temos a palavra tribulação. Por causa deste julgamento divino, os fiéis,
ou os penitentes, eles não devem resistir a se aproximarem de Deus. E foi precisamente isso que Davi tinha feito. Ele tinha se recusado a confessar o seu pecado, ele resistiu obstinadamente a se voltar para Deus, e nós sabemos que esse tempo foi um tempo horrível na vida de Davi. Ele quase morreu, ele quase se desintegrou, ele entrou em colapso, até que finalmente ele confessou o seu pecado. E então, depois da sua confissão, ele diz o seguinte, versículo 6. Depois da sua confissão, ele diz o seguinte: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Irmãos, nós devemos entender que a confissão é o caminho de volta para Deus. Enquanto não há confissão, o pecador, ele está distante de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. A sua vida é miserável. Ele está se remoendo em cacos. Talvez ele esteja irado. Talvez ele esteja desanimado. Talvez ele esteja desestruturado. Talvez ele esteja revoltado. Ele não quer se voltar para Deus. Mas quando Deus lhe concede o arrependimento, e ele então confessa o seu pecado, e ele faz isso com a consciência sincera, e então ele é perdoado. A partir daí a alegria invade a sua alma. Ele é perdoado por Deus. E por meio deste perdão, a comunhão com Deus é reestabelecida. Ele se volta para Deus. E ele deseja compartilhar a sua experiência de ser perdoado. A sua experiência de perdão é, então, por assim dizer, universalizada. Ela é dividida com os fiéis, com os justos. E ele que estava longe de Deus, que estava revoltado, que estava espiritualmente e fisicamente doente, ele agora instrui os outros crentes a se aproximarem de Deus. E Davi diz aí que os fiéis orem a ti. Na prática, o que Davi está pedindo aqui é graça da parte de Deus. Graça. Porque o arrependimento, irmãos, é uma dádiva de Deus. Davi pede que seja concedida graça aos fiéis para confessarem os seus pecados. Ele está certo de que ele recebeu essa graça da parte de Deus. Então, há aqui, neste versículo, um apelo exortativo. De novo aí o versículo 6. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Agora, por que este apelo exortativo da parte de Davi? Por quê? É porque Davi deseja que os crentes experimentem a salvação de Deus quando Ele, Deus, perdoa os pecados deles.
E a razão desta exortação é que o perdão de Deus, e me escutem bem, o perdão de Deus é a única garantia contra os desastres que ameaçam aqueles que vivem fora da presença santa de Deus. Então, notem, o ensino de Davi aqui é algo muito precioso. Ele era um pecador inconfesso. Ele tinha se recusado a confessar os seus pecados. Ele nos falou sobre o drama da sua rebeldia enquanto ele não confessou o seu pecado. A sua vida era miserável. Mas ele alcançou misericórdia. Ele se arrependeu. Ele confessou o seu pecado. E agora ele passa a exortar os fiéis para que eles busquem a Deus. Ele, Davi, que estava longe, que estava afastado, que estava alienado de Deus, agora ele insiste para que os crentes se refugiem em Deus. E é precisamente isso, irmãos, que acontece com o pecador que se arrepende. A sua experiência de perdão, ela se torna um testemunho de esperança para todo o povo de Deus. A experiência de perdão do pecador arrependido contribui para a devoção das pessoas que são tementes a Deus. Charles Spurgeon, ele colocou isso de uma forma magnífica. Ele disse o seguinte, abre aspas, onde alguém acha uma pepita de ouro, outros se sentem inclinados a cavar. Fecha aspas, Charles Spurgeon. Irmãos, nós hoje, 12 de julho de 2026, nós hoje estamos estudando esse Salmo de Davi. E eu tenho certeza de que milhares de pessoas, desde que esse salmo foi escrito, têm buscado ao Senhor com uma coragem esperançosa, vibrante, confiante. O exemplo de Davi tem sido um incentivo para milhares de pessoas não morrerem desesperadas. Deus sempre pode ser achado, se nós o buscarmos com sinceridade. A confissão é o caminho para o perdão. E o perdão é o caminho para o livramento da punição e é também o caminho para a felicidade. Existe o pecado, existe o castigo, e entre o momento do pecado e o momento do castigo, a misericórdia de Deus reina. E ele pode ser encontrado. Isso me lembra das palavras de Jeremias, lá no seu livro, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Versículo 13. Jeremias 29, 13. Se me buscarem de todo o coração, o que vai acontecer? Me encontrarão. Se me buscares de todo coração.
Deus pode ser encontrado. As orações podem ser respondidas, mas a busca por Ele deve ser sincera e deve ser de todo o coração. Também devemos lembrar de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. O braço do Senhor não é fraco demais, diz o profeta. Deus é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos libertar e Ele é poderoso para nos restaurar. O seu ouvido não é surdo. Os seus ouvidos estão abertos e sintonizados com o pecador arrependido. Nunca é culpa de Deus o fato de o pecador inconfesso não experimentar a realidade de um relacionamento de perdão e salvação. Não é culpa de Deus. A culpa é do pecador que não busca o perdão de Deus, que não é sincero, que prefere viver no pecado e afastado de Deus. Isaías também nos lembra do seguinte, Isaías capítulo 65, versículos 1 e 2. Isaías 65, 1 e 2. O Senhor diz: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. Isso aqui, irmãos, isso aqui é tremendo. Você notou que o profeta está revelando do coração de Deus? Deus não quer se manter distante. Deus não quer se manter calado. Deus não quer ser inacessível. O problema não está em uma relutância divina. O problema está na obstinação humana. Deus está sempre pronto para atender. Ele está sempre pronto para ser encontrado. Não encontrar a Deus se deve a um coração endurecido e hipócrita. Se deve à ausência de uma consciência sempre sincera, conforme Davi expressa no final do versículo 2 deste salmo. E ainda dentro deste aspecto, Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto.
perdão, salvação, libertação, restauração. Tudo isto sempre está disponível para aqueles que estão dispostos a buscar o Senhor de todo o coração e que estão dispostos a invocá-lo enquanto Ele estiver perto. Essa busca sempre deve ser acompanhada pelo arrependimento. No livro de Isaías, o pecado ele é descrito como rebeldia, como seguir caminhos perversos, ideias distorcidas. Agora, este caminho é o caminho do pecador. Ele anda errante pelo caminho. Ele segue as inclinações da sua carne. Ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, das suas ideias distorcidas, dos seus caminhos perversos. Ok. Então, o que o pecador deve fazer? Ele deve crer em Deus. Ele deve reconhecer seus pecados. Ele deve reconhecer a sua própria incapacidade de se tornar justo, de satisfazer a Deus e, sobretudo, ele deve lançar-se aos cuidados da misericórdia de Deus. Quando ele age assim, ele, o pecador, ele recebe perdão completo. A sua desobediência é perdoada. O seu pecado é coberto. E a sua culpa não é mais levada em conta pelo Supremo Juiz. Portanto, diz Davi aí no versículo 6, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Agora notem a expressão aí no versículo, enquanto há tempo. Do que o penitente ou pecador arrependido será guardado? Do que ele será livrado? Vejam aí a parte final do versículo 6. Versículo 6, parte final. Para que não se afoguem quando vier a inundação. Agora, essa palavra inundação, ela está sendo usada aqui pelo salmista, por Davi, como uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma figura de linguagem. É a ideia de muitas águas ou de um rio cujas águas passam por cima das suas margens, das suas ribanceiras. Esse termo, inundação ou inundações, evoca a ideia de enchentes, de águas descontroladas ou incontroladas, de águas destrutivas, de águas devastadoras. Enfim, nos traz à memória o que nós gaúchos? Nos traz à memória as inundações no Rio Grande do Sul em 2024. É um tsunami repentino, devastador e totalmente destrutivo. Com essa metáfora aqui, Davi está retratando o julgamento de Deus. E o seu ensino é
que todo aquele que conhece a graça de Deus, que conhece a sua compaixão, que conhece a sua misericórdia, não deve adiar a confissão por presumir esta graça, ou seja, por saber que Deus é gracioso, que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso. Diz Davi aqui, enquanto há tempo, o pecador deve voltar-se para Deus em arrependimento e em confissão. Existe o dia da graça. Esse dia está retratado aí na expressão enquanto há tempo. E existe o dia do perigo. E ele está retratado aí na expressão quando vier a inundação. Charles Wesley retratou esse verso assim: negras ondas de aflição, fortes ventos perto estão, deste espanto e do terror, vem salvar-me, ó bom Senhor. Na estrutura desse salmo aqui, do Salmo 32, nos versículos 3 e 4, Davi, ele falou da sua triste condição enquanto ele calou os seus pecados. Qual era a sua situação enquanto ele calou os seus pecados? Ele disse que o seu corpo definhou, está aí no versículo 3. Ele disse que ele gemia o dia inteiro, está aí no versículo 3. Ele disse que dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, está aí no versículo 4. Ele disse que a sua força se evaporou, está aí no versículo 4. Ou seja, a morte o cercava de todos os lados. A tristeza lhe consumia todas as suas forças. Ele estava sendo tragado pelo dilúvio, pela inundação do castigo de Deus. As muitas águas deram contra a sua vida. E elas vieram aí de forma destrutiva. Aí nesse termo, inundação ou dilúvio, neste termo aí estão inclusos todos aqueles perigos para os quais não parece haver probabilidade alguma de escape. Agora, no reino da natureza, e nós vimos isso em 2024, né? As inundações acontecem quando Deus deixa as águas sem controle, indomáveis. E nesse estado, essas águas, elas são uma força poderosa para a devastação. E foi o que nós vimos. Então, o que Davi está dizendo aqui para a gente, usando essa metáfora da inundação, o pecado não confessado, ele abre as comportas da ira de Deus. E uma inundação de tormentos aflige o pecador. O pecado não confessado, ele reprime o canto, ele impede a alegria, ele suspende o perdão. O pecado não confessado atrai sobre o pecador a desolação, a devastação, a inundação de dores e sofrimentos. Davi pecou contra Deus. Agora, Deus não espera que o crente, que o justo, que o fiel, que os seus filhos não cometam pecados.
Não é esse o ponto. O crente vai pecar. Mas o que Deus espera de seus filhos é que eles creiam em suas promessas e que eles confessem os seus pecados. Estão lembrados de 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10? 1 João, capítulo 1, versos 9 e 10. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Ok. Mas Davi aqui, nesta passagem, ele apresenta o estado do pecador que não se arrepende, não só como uma inundação que pode sobrevir a ele, mas ele também apresenta o estado do pecador que não se arrepende como alguém que vive aflito, ou atribulado, ou atormentado. Aí no capítulo 32, no versículo 7. 32, 7. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição. Longe de Deus, o pecador vive aflito. Longe de Deus, o pecador vive angustiado. Longe de Deus, ele não é cercado de cânticos de vitória. Ao contrário, Davi disse aí no versículo 3 que ele gemia o dia inteiro. Mas a grande descoberta de Davi foi a de que existe misericórdia e compaixão da parte de Deus. Houve inundação de sofrimentos, de tormentos na sua vida. Houve uma grande aflição para Davi enquanto ele calou o seu pecado. Enquanto ele calou o seu pecado, ele diz: a mão de Deus pesava sobre mim dia e noite. Mas quando ele confessou o seu pecado, quando ele se voltou para Deus, quando ele foi perdoado, Deus o salvou de suas aflições e do terrível tsunami que se abateu sobre a vida dele. Davi aprendeu que o único refúgio, o único esconderijo, o único lugar seguro é estar na presença de um Deus santo, de um Deus 3 vezes santo. É estar ali na presença desse Deus perdoado. É estar ali na presença desse Deus purificado. É estar ali na presença desse Deus restaurado. É neste lugar que existe verdadeira alegria. É neste lugar que existem cânticos de vitória. É neste lugar que existe
livramento das inundações do pecado. É ali na presença de Deus, em santidade, purificado de toda a injustiça, que nós somos guardados da aflição e do gemido constante da nossa alma por causa das nossas transgressões. Davi diz: Tu és o meu esconderijo. Ele diz: Tu me cercas de cânticos de vitória. Existe algo maravilhoso aqui. No versículo 4, Davi disse o seguinte: Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Antes de confessar o seu pecado, Davi estava oprimido pela presença de Deus. Antes de confessar o seu pecado, Davi estava atormentado com a presença de Deus. A presença de Deus, antes do seu arrependimento, lhe causava grande tormento, grande aflição e gemidos o dia inteiro. Mas depois que ele confessou o seu pecado, estar na presença de Deus era totalmente prazeroso. Agora que ele foi perdoado, ele se esconde em Deus, não de Deus. Agora que ele foi perdoado, ele corre para Deus, não para longe de Deus. Deus se torna o nosso refúgio e o nosso esconderijo quando a nossa confissão é honesta, é sincera e o perdão é completo. O pecador arrependido e perdoado, ele é cercado de cânticos de vitória. Ele é envolvido pela misericórdia protetiva e restauradora da parte de Deus. Esse pecador perdoado, ele passa a proclamar os triunfos da graça. Ele passa a exortar os outros crentes para que se voltem para Deus, para que orem a Deus, para que confessem os seus pecados. Este pecador perdoado, de todos os lados, ele ouve o louvor que transborda do seu coração. Os cânticos de vitória o empurram para mais perto de Deus. Ele conheceu a vitória e o perdão dos seus pecados. À direita e à esquerda, em cima e embaixo, tudo ao redor dele ressoa com alegria. Por isso que Davi disse no início desse salmo: como é feliz o pecador que foi perdoado. Então aqui nós encontramos Davi, como ele estava algumas semanas atrás. Algumas semanas antes, ele estava gemendo o dia todo. Agora ele está rodeado de louvor e verdadeira adoração. Que grande mudança! Que maravilhas a graça de Deus tem feito na vida do penitente. É até difícil de expressar tão grande estado de felicidade de Davi. Ele se entrega agora às ações de graça. Não existe outro porto seguro além de Deus. Deus é fiel em nos perdoar os pecados, em nos purificar de toda injustiça,
e em nos guardar de toda a aflição. Na vida do pecador arrependido, Deus é o protetor das muitas águas. Ele não permite a inundação dos tormentos, dos sofrimentos que são resultados do pecado. Deus é o libertador do penitente. Quando Ele perdoa o penitente, Ele o cerca de todos os lados. Ele opera multiformes e variados livramentos. Ele emprega inumeráveis formas para transformar a inundação e a aflição em adoração, em louvor, em cânticos de vitória. Agora vejam bem, cânticos de vitória, não gemidos de socorro. Davi percebeu que até então ele tinha sido insensato, teimoso, resistente. Ele hesitou em admitir o seu pecado. Ele calou o seu pecado. Ele se recusou a confessar, mas finalmente ele confessou todas as suas transgressões e ele foi restaurado. E agora, nós o encontramos aqui nos versículos 6 e 7. Agora ele desfruta das bênçãos da confissão. Ele encoraja todos a confessar de todo o coração os seus pecados. Irmãos, isso aqui é o meio seguro de encontrar em Deus o esconderijo do castigo, da punição, dos julgamentos divinos. As inundações ou as devastações produzidas pelo pecado serão aplacadas pela graça de Deus. Haverá provisão para os desesperados. O fim não será de lamento. O fim será de cânticos de vitória. Nas provações violentas, nas tentações infernais, quando as chuvas desabam, quando os ventos sopram, quando o pecador se sente arruinado, é aí que ele deve correr para Deus. Ele deve fazer isso, diz Davi, enquanto há tempo. Ele deve orar a Deus. Ele deve confiar nas promessas de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele havia pecado. E isso atraiu a destruição para a sua vida, mas o arrependimento reverteu a sua triste situação. Tu és meu esconderijo, diz Davi. Um homem que está cercado por inimigos, ele não para e diz: sim, eu posso ver que ali há um esconderijo. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele corre para aquele esconderijo. E é isso que o penitente, que o pecador arrependido deve fazer, deve correr para o Senhor. Davi, ele saiu do gemido para o canto. Ele gemia o dia todo, mas agora o que ele faz o dia todo? Ele canta,
ele louva, ele salmodia. O seu coração está tão feliz. O pecador que vai a Deus no dia do seu pecado encontra perdão. Aquele que tira o pecado tirará a tristeza. Um Deus que perdoa é um Deus em quem a pessoa pode confiar e dedicar a sua vida. E a vida é segura somente em Deus. Foi isso que Davi aprendeu. Foi isso que ele descobriu. Nós nunca devemos provocar a aproximação da mão pesada de Deus. Ao contrário, nós devemos correr para Ele e nos esconder nele. E é a nossa confissão humilde e sincera que nos transporta das águas caóticas do pecado para um lugar de gozo, para um lugar de refrigério e um lugar de cânticos, de vitórias. Então, para Davi, o pecado é passado. A alegria é presente. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de trazer a Tua palavra para os meus irmãos. É a Tua palavra, Senhor, que é viva. É a Tua palavra que é eficaz. É a Tua palavra que é mais doce do que o mel, que vale muito mais do que o ouro depurado. É a Tua palavra que pode penetrar até o íntimo do nosso ser. É a Tua palavra que sonda o nosso coração, os nossos pensamentos. É um privilégio tão grande poder compartilhar a Tua palavra. E nessa noite, Senhor, eu peço que a Tua palavra ministre aos corações de todos nós. Nós precisamos, Senhor, da sabedoria da Tua palavra, da transformação da Tua palavra, do encorajamento da Tua palavra. E eu peço, Senhor, que faças isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós possamos conhecer mais profundamente a Tua misericórdia, compaixão e o Teu perdão. Nos ajuda, Senhor, a andarmos sempre nos Teus caminhos, não naqueles caminhos perversos, mas nos Teus caminhos. Que possamos estar sempre centrados no Senhor, na presença do Senhor, que é um Deus santo, e nos ajuda a estar na Tua presença, perdoados, purificados e guardados de toda aflição. Eu peço essas coisas por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.